Saudações, Namaskar. Bem-vindo para mais uma aula do nosso estudo de introdução ao conhecimento dos Vedas. Esta é a nossa aula 33 e nós estamos em uma etapa desses estudos onde estamos dando uma ênfase maior na abordagem do Vedanta Sutra. Nós já fizemos várias abordagens em outros textos, começamos pelo Rig Veda. Analisamos algumas passagens do próprio Vashista Yoga, também a respeito do próprio Nada Bindu Upanishad. Depois entramos em abordagens dos Upanishads, que dentro desta visão de estudos é o mais importante, é nós entendermos tudo que abarca, tudo que envolve a compreensão filosófica. E eu estou começando a entender isto nem tanto mais como uma filosofia metafísica, mas uma compreensão pós-física, né? Algo que esteja além do próprio aspecto metafísico, já que metafísico se refere basicamente a uma compreensão daquilo que está por trás da física, ou está previamente estabelecido na física. Porém, nesse contexto, nós temos que entender que aquilo que está postulado após ou por trás da física estará de alguma forma configurado já com base naquilo que está na física. Quer dizer, é um campo espelhado, vamos pensar dessa forma, porque tudo aquilo que nós vamos definir, portanto, dentro de um campo metafísico, estará sempre resguardado pelas concepções da nossa física, da nossa experiência física. Então, aqui é um terreno bastante cauteloso que nós temos que ter para que, dentro destes estudos, não caiamos também nessas redes conceituais já estabelecidas pela própria racionalidade humana, condicionada aos parâmetros físicos e também já metafísicos, principalmente do contexto ocidental, mas também do contexto oriental, diga-se de passagem, hinduísmo, né, budismo, e todos os outros ismos que nós já conhecemos aí dentro do contexto histórico, antropológico, sociológico e qualquer outro âmbito ógico que você queira colocar aí. Porque vamos ter que entender, e esta também é a abordagem desses estudos, temos que entender as configurações, os conceitos aqui, como do estabelecimento ou mesmo da busca de regras que não estejam regradas, não estejam condicionadas pelos parâmetros e paradigmas já, diríamos, invalidados pela própria experiência humana ou pela experiência da consciência humana. Quer dizer, nós estamos aos poucos definindo novos elementos conceituais para que a consciência humana compreenda aquilo que está realmente para além dos textos. Essa é a base desses estudos, não é? Por que isto? Porque nós entendemos que todo o contexto literário, escritural, não é, de textos os mais variados, elementos tradicionais, eles apenas delimitam uma barreira ou uma linha fronteiriça para que pudéssemos chegar com a nossa razão, com a nossa consciência, com a nossa compreensão. Entendendo que até esse momento, muito do processo ou muitas conquistas obtidas até então vieram fundadas em dogmas, quer dizer, aquela escritura ela só poderia ter a sua envergadura semântica, ou seja, o seu resultado de compreensão, entendimento e até mesmo de aplicação dentro de determinadas configurações sectárias, certo? E, por exemplo, se você pega, né, eu tenho esse interesse também pelo ambiente acadêmico, e quando você pega linhas de pesquisa sobre alguns temas, é um emaranhado de conceitos apenas para te
deixar já preso a antigos paradigmas, não é? Então, por isso, muitas vezes, quando se chega com algumas concepções que não estão enquadradas em linhas de estudos ou linhas de pesquisas acadêmicas, aqueles autores, pesquisadores, pensadores, intelectuais ou o que for, e geralmente também místicos, eles serão tidos como pseudocientistas, certo? Então, apenas parâmetros de comparatividade, não é? Quando, na verdade, a pessoa comum, que é a maioria de nós aqui, ficamos ainda nessa audiência, né, de ver, agora é a ciência oficial, agora é uma ciência artificial. Quem está falando a verdade? Nenhum dos dois. A verdade está na consciência individual de cada ser, na consciência humana. E partindo desse ponto, certo, de início, se você entende que tudo está na consciência humana e que nós somos consciência agora na experiência humana, nós temos condições e temos inclusive o dever de explorar a nossa consciência neste campo de consciência ou neste campo de conhecimento. Por isso que os estudos que nós temos feito é justamente para tentar trazer à tona alguns elementos conceituais de antigas escrituras, onde os códigos linguísticos não estejam mais interferidos, né, ou alterados ou manipulados pela cultura vigente desde o século XVII, primariamente, não é, e majoritariamente no século XVIII e depois, consequentemente, em todo o restante, né, da cultura estabelecida no Ocidente. Vamos falar aqui especificamente do que a gente está estudando, que é a literatura antiga da Índia, a vulgo literatura védica, né, a literatura vinda dos Vedas. Essa literatura que nós temos hoje acesso e que muito dela já foi absorvido pela cultura ou mesmo pelo agente cognitivo da razão ocidental, do entendimento, da nossa forma de entender as coisas, quando trazidas para este campo do entendimento pela ótica dos Vedas, e inclui-se aí todas as religiosidades vindas dentro dos Vedas, estas compreensões elas foram moldadas, manipuladas, prin- principalmente eh, pela coroa inglesa, tá? Eu sei que isso já foi tema de debate em vários ambientes acadêmicos, já tem trabalhos científicos sobre isto. Eu já falei várias vezes disto também aqui pelos estudos. E o ponto é que, sim, quando você pega alguns termos das escrituras, termos que seriam então conceitos para reflexão filosófica, esses conceitos já estão estruturados dentro de uma terminologia semântica, que aí está o detalhe de um agente semântico, né? Um agente semântico que irá atuar na nossa cognição. Quer dizer, quando você pega termos como karma, ou como dharma, ou mesmo yoga, a carga semântica, o que que é semântica? É o sentido, qual é a especificidade daquele conceito, daquela palavra semântica, né? Sema. Então você pega já uma carga semântica histórica que foi estabelecida por determinados linguistas, indólogos, estudiosos das línguas antigas, para que, de acordo com a visão, com a ótica e interesse de uma determinada estrutura de poder da época, e aqui eu não estou vinculado a nenhuma configuração sociológica e política, ideológica, porque isso para mim não significa nada, estou falando aqui realmente do contexto de importação de um sentido original de uma palavra, ou de um conceito, ou de um termo, certo? E a recolonização desse conceito na estrutura social e cultural do Ocidente dos séculos XVIII, XIX e XX. E aí, quando você
acessa essas informações, ou você lê um texto, e pode ser os textos já mais popularizados. Pegue, por exemplo, o próprio Bhagavad Gita, não é? O que vai acontecer? Você pega o Bhagavad Gita, você pega aquilo que pode ser considerado como a melhor edição do Bhagavad Gita, não é? A mais respeitada, enfim, coroada, o que for. Ela ainda estará manchada por termos interpretativos, hermenêuticos, semânticos. Quer dizer, você estrutura o entendimento seu já com uma ótica pré-estabelecida. Estão entendendo? É isto. É isto. E aí o que acontece? Toda esta contramão, né, do próprio yoga, da própria filosofia do yoga, de todos esses elementos que giram em torno do yoga, já estão de alguma forma configurados para que você não entenda. Já estão configurados para que você não experiencie. Já estão configurados para que você fique apenas contemplando os elementos externos da sua consciência. E aí nós podemos ter várias denominações, né? Pode ser uma denominação religiosa, pode ser uma denominação seita, né? Ou de um sectarismo, pode ser de uma doutrina, né? De uma determinada linhagem. E aí vão buscar um monte de histórias, vai buscar, né? Em referências de antigas tradições. E tudo isso tá ok, vale, é assim que funciona. Ou funcionava. Para esse contexto de uma nova consciência, que não é uma nova, mas na verdade é a consciência limpa de todas essas atrocidades de entendimento ou de cognição humana, nada disso mais faz sentido. E não é porque perdeu o sentido, é porque o verdadeiro sentido veio à tona, ou está vindo aos poucos para muitas pessoas. Para aqueles que realmente estão interessados nisto, porque é necessário romper com alguns elementos. É necessário romper com algumas crenças, para não dizer com todas as crenças, para que você possa aí sim acessar o conhecimento inato. O conhecimento que não foi alterado, que não foi manipulado por interesses de alguns poucos. Por exemplo, como eu tenho falado bastante, nós temos utilizado inclusive o trabalho acadêmico, né, deste estudioso, que é um estudioso indiano das escrituras, um profundo conhecedor do sânscrito e também um estudioso, professor inclusive de universidades americanas, de neurociência, de física quântica. Então não é uma pessoa qualquer, não é apenas um opinador, que é Subhash Kak, é um autor bastante conceituado para aqueles que estudam a consciência fora dos parâmetros já convencionais ou daqueles estudos que a gente hoje encontra aí como cursinhos de plataformas online. Não. Estamos falando de professores acadêmicos que estão até mesmo sendo mal vistos dentro do âmbito acadêmico, porque eles estão realmente colocando em xeque várias crenças, não somente crenças aqui comuns, né, das pessoas comuns, mas crenças daqueles que nós podemos dar como base, primeiro, alguns líderes, vamos dar aqui uma denominação bastante assim específica, do tipo mico humano dourado. Sabe, você sabe aqueles seres, aliás, aqueles animaizinhos, mico-leão dourado, que estão aí em extinção, pelo menos dizem. E aí você pode considerar também que existem alguns seres humanos já em extinção. Eu defino como mico humano dourado. Além de ser humano, ainda paga mico, né? De ser ainda eh, rígido na sua quebra de crenças, quebras de conceitos, quebras de dogmas, e tenta ainda manter uma primazia do antigo modelo de paradigma. Por outro lado, nós vamos ter também um pouco mais à frente o ambiente acadêmico, onde existem aqueles que estão sendo de alguma forma geridos, né, por altas
subordinações, às vezes financeiras, às vezes de vantagens e tudo mais, para que esse tipo de conhecimento, onde vai realmente trazer à tona a verdade sobre a própria língua, e ao mesmo tempo nós sabemos que a língua ela registra a história. Não existe história sem língua, tanto que de uma forma bastante infantil e diz ser acadêmica, né, se considera que a história da humanidade surge com a escrita. E se nós buscarmos nos próprios Vedas, quando você pega ali, né, 5.000 anos parece que não existia nada e de repente passa a existir tudo. Então, em 5.000 anos, teve a Batalha de Kurukshetra, teve a presença de Krishna no planeta, teve o início de Kali Yuga e várias outras atividades, fenômenos, eventos. É claro que não. É claro que não. Dá-se a impressão de que tudo surgiu há 5.000 anos. Quando, na verdade, existem outros códigos de comunicação não escrita. E dentro desse campo de estudos de outros códigos, onde você entende, então, os códigos que estão realmente escritos, eles se referem, já que estão verbalmente ali, gráficos expressos, eles se referem a eventos, conceitos e códigos que ocorreram em ambientes históricos muito mais antigos. Então, sim, nós podemos pensar, sem nenhuma dúvida, em 200, 300, 500 mil anos, para que todas essas confluências de 5.000 anos se tornem realmente eh, esboçadas em textos escritos. Vamos dizer dessa forma, para ficar mais claro. Porque quando você pensa em uma tradição oral, né, você pensa assim que aquela coisa oralidade como os gregos viam, né, uma coisa assim cantada, uma coisa. Não, é um outro tipo. Né? Quando se fala de oralidade, está se falando de som. Não é apenas a voz. Você passava um conhecimento ali no ouvido do discípulo, né, como um telefone sem fio. Não é isto. É vibração. Conhecimento mantido numa tradição oral significa um conhecimento mantido numa tradição audível, uma tradição sonora. E aí nós remontamos a tradições, e usando aqui o termo tradição também como uma força de expressão, né, porque as tradições fazem parte de paradigmas antigos. Mas, assim, pensando nesse contexto de comunicação ou de transmissão de um conhecimento dentro de uma estrutura oralizada, de uma estrutura sonorizada, nós temos que pensar, então, na base, na origem de tudo, como sendo o próprio som. Porém, a questão é quem vibrou esse som, primeiramente. E se nós entendemos a natureza da consciência como individual, e esse individual ou este núcleo de consciência individualizada dentro de um grande campo de energia consciente e que está atuando em movimento contínuo de causa e efeito, sem que isso seja dualidade, mas sim polaridade de uma única unidade, nós temos que entender então que a consciência que em algum momento vibrou o som não é uma consciência alheia à consciência humana, senão que a própria consciência humana. Porque essa consciência humana, que é o que cada um de nós aqui estamos experienciando em nossas individualidades, está ligada, unida, eterna e continuamente à fonte. Logo, desta fonte emana esse som primordial. Nada Shabda Brahma, ou o conhecido Pranava Om, cara. Quer dizer, é dentro desse processo de um voltar-se para a sua própria origem, para a sua própria natureza, e onde isso está em algum campo, em algum momento, em algum espaço, não. É a própria consciência, como uma biblioteca eterna da consciência. A consciência, ela está experienciando a jornada. Cada um de nós somos eternos, certo? Somos eternos. E aqui descarta-se qualquer convenção dessas dualidades de reencarnação,
de nascimento e morte, porque nada disso é verdade, nada disso é realidade, tudo isso é apenas crença. Se você entende que o nascimento é um evento onde ocorre a, a transição da consciência dentro de um novo campo de estruturação de energias, energias das mais diferentes estruturas e densidades, até que se densifique como uma estrutura biológica, que irá revestir aqueles núcleos de consciências que envolve o seu campo, né, de consciência, o seu núcleo de consciência. O que ocorre é que toda essa estrutura de partículas de consciência, que na física ou na química vamos entender como átomos, na biologia como células, tudo isto são estruturas da própria consciência do eu. E aí então surge um evento. Só que esse evento não é o nascimento de um ser, e nem mesmo o nascimento de um corpo. É apenas a estruturação temporária de uma combinação incalculável para nós, na nossa configuração ainda de razão, que faz com que ocorra um evento histórico nesta dimensão. E que dimensão é esta? Dimensão dentro de uma grade eletromagnética, que aí sim, o que nas escrituras antigas é chamada de boom, dentro do contexto novo, desses ambientes novos de temas ligados a essa questão, é Gaia, ou, em termos mais simples, o planeta Terra. Então, dentro dessa estrutura, dessa esfera de realidade, desta grade magnética, ocorre toda essa estruturação. A sua consciência, ela se expressa dentro desse campo, e esse campo, então, ele, como causa, você traz um efeito, que é a sua expressão dentro desse campo. Esse campo, então, traz um efeito. O efeito é justamente a experiência de um nascimento, mas é uma experiência, não é um fato real, não é uma realidade. Logo, se é apenas uma experiência, a morte também não existe, ela é apenas uma experiência, porque a consciência, ela está apenas sendo atravessada pelo transitar de movimentos, de potências, de energias, enfim, forças das mais diversas dentro deste campo, no qual a nossa estrutura de núcleo de consciência, que também é um campo, está presente. Então é como é, você estar envolvido por toda uma realidade que está sendo manifesta para a nossa própria experiência, certo? Então, dentro desse emaranhado de conceitos que eu estou lançando aqui para você, existe um conceito que assim é bastante questionável, né? Por quê? Muitas vezes se pergunta o que é o bem e o mal na visão dos Vedas. E aí, para dar essa definição, nós vamos ter que usar algumas convenções que são dogmas, que são apenas uma, uma banalidade de crença, não é? E aí você vai dizer, não, existe o bem é representado por Deus, pelos anjos, pelos devas, semideuses, e o mal que é representado pelos demônios. A palavra asura, né? A é negação de sura, e sura geralmente é traduzido dessa forma bastante já alterada de semântica como a divindade, os divinos, seres divinos, não é? E a asura como aqueles que são destituídos da natureza divina. Mas veja, isto é uma interpretação equivocada. No caso, esse autor, Subhash Kak, ele diz que e aqui eu estou assim, não estou apenas assim me validando por ele, estou apenas dando um respaldo acadêmico, né? E não é um acadêmico qualquer, é alguém que nasce nesse ambiente dos estudos dos Vedas, é um conhecedor dessa cultura, porque ele é é um indiano, né? Mas isso não é nenhum mérito, mas assim, alguém que já está lá dentro e de repente procura questionar a estrutura na qual ele mesmo se encontrava. Então, ele diz o quê? Que a palavra Asura não significa demônios. Veja bem, não significa seres demoníacos. Asura significa
um agente cognitivo, assim como sura significa a cognição clara, uma cognição sem interferentes. Ou seja, a sura é quando nós temos, diante da experiência de algo, a interferência de um elemento alheio àquela própria experiência ou aquele objeto. Diríamos que é aquela cobertura que reveste o objeto. Por exemplo, você olha para uma vela e aquela vela ela tem cor de vela, não é? A chama parece fogo. Mas se de repente você coloca entre seus olhos e a vela uma pequena lâmina, uma lâmina de vidro, uma lâmina qualquer, porém colorida. Pode ser uma lâmina azul, uma lâmina vermelha, ou uma lâmina qualquer cor. O que irá ocorrer? Aquela chama que antes era da cor do fogo pode ganhar a cor de uma outra coisa. Não é uma chama vermelha, uma chama azul, uma chama, sei lá, violeta. O que está ocorrendo? Está ocorrendo um asura, um agente intermediário, um agente que está fazendo uma interlocução, um agente que está fazendo uma intermediação semântica entre você e a experiência. Então, veja como que isto remodela toda a nossa concepção sobre o bem e o mal. Uma única palavra. O quanto nós tememos o mal, quando na verdade o mal ele é uma construção. Assim como nós buscamos o bem, e o bem dentro desse contexto de causa e efeito, de oposições e polaridades, que visa apenas o nosso processo de aprendizado instrucional, pedagógico, didático, né, de evolução da consciência, ele está ali apenas como um elemento no qual a nossa concepção do bem, né, ou de Deus, também é uma configuração dada por lâminas que intermediam a sua percepção do objeto e o objeto em si. Ou seja, nós começamos a ter experiências com coisas, com objetos, com situações, com eventos, e, não sabendo o que é aquilo, nós buscamos então um interpretante, um sentido. Olha, eu tive uma experiência, mas eu não sei o que é. Mas ela se parece com, pronto, é uma experiência boa. Eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência transcendental. Mas o que configurou a sua percepção, a sua consciência para que aquela experiência, que às vezes não é nada demais, fosse uma experiência transcendental ou metafísica? Ninguém vai te dar essa denominação a não ser você mesmo. A não ser você mesmo colocando lado a lado a experiência que você teve com os registros que estão em sua própria consciência. Não estão em escrituras, não estão em leituras, não estão em mestres, em professores, está em você. É isto que as escrituras antigas estão nos dando, os códigos revelados estão nos dando. Por quê? Se fala de escritura revelada. Será que ela foi revelada assim em processos de revelação mística? A verdade é que toda escritura revelada ela está ali para ser desvelada. Você que vai ter esse trabalho de ter em sua consciência a revelação daquilo que está escrito, não com as palavras em si, mas com a sua intuição. E não é uma intuição sentimental, não é uma intuição pré-determinada ou pré-definida por você. Ah, hoje eu estou super feliz e então eu vou ler um texto e aquele texto vai me trazer uma revelação de acordo com as minhas emoções. Não é nada disso. O que está ocorrendo é que aquele texto, quando você está totalmente livre de condicionamentos conceituais em sua consciência, ou seja, de crenças, de dogmas, de toda essa estrutura velha da antiga
estrutura de paradigmas que nós ainda temos na nossa realidade, na nossa sociedade, nas nossas instituições, que nada mais são do que ventiladores que ainda estão girando, mas a energia já foi cortada, faça com que então você tenha, né, uma experiência, diríamos, pré-definida. Agora, veja, se o conceito Asura é um agente cognitivo, quer dizer, ele está moldando a nossa percepção de realidade. E moldando a nossa percepção da realidade, nós nunca conseguiremos ter claramente ideia de quem somos, do que somos, de onde estamos e como estamos. Quer dizer, onde estamos? Estamos realmente no mundo físico, no mundo material, naquele mundo que as escrituras antigas chamam de Maya? Mas como estamos nela? Será que nós não estamos nessa realidade, né, ou nesse mundo materialista, o mundo material, o mundo ilusório? Porque o Asura, esse intermediário entre a consciência e o objeto, está nos dando uma impressão de que estamos nele? Não é será, é isto. Aquele filme famoso, né, Matrix, que embora seja mera ficção, ele tem alguns pontos ali que, se você para e analisa sem os conceitos, sem os paradigmas, sem as crenças, você começa a entender. O problema é que a maior parte das pessoas que eu vejo falar de Matrix tenta conciliar isto com os conceitos antigos, velhos, paradigmas já religiosos, né? Chegando ao absurdo de dizer que, sei lá, Bhagavad Gita está falando da Matrix. São tantos conceitos em relação ao que é essa Matrix que é como você discutir com fãs, né, dos super-heróis. Você de repente pega um fã de Superman e começa a ouvir a discussão dele com um que é fã do Homem-Aranha. Entende? É tudo assim, é, um- é uma coisa que não tem muito substrato, entende? Ou seja, a realidade, a realidade, ela não é, ela não é uma realidade perene. A realidade, ela é a própria consciência. Dependendo do Asura que você tem, ou seja, você está possuído pelo demônio, não tem esses papos que é tão assim antigo, né? É tão absurdo. E mesmo a concepção de uma mentalidade demoníaca. Vamos pensar algo como, por exemplo, você estar agora vivenciando uma prévia de carnaval, alguma coisa nesse sentido, não é? O que acontece? Você entra em um estado de absorção, onde todos estão. É um processo coletivo. E esse processo coletivo ele está sendo colocado como um alvo, né? Ou como uma tela diante de um público. E esse público passa então a cultivar aquela adoração, cultivar aquele objetivo, cultivar aquela intenção. Isso com o carnaval, isso com tudo. Ah, então o carnaval é horrível. Sim, e achar que o carnaval é horrível é o outro extremo do mesmo problema. Está compreendendo? Quer dizer, são apenas paradigmas, apenas cenouras que colocam à frente do asno, para o asno correr atrás. Epa, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bem? Não levem isso a mal, não é nada pessoal. Afinal de contas, todos nós estamos aqui. A única questão é entender que existe uma cenoura na nossa frente e nós paramos de seguir a cenoura, paramos de seguir as diretrizes que são colocadas como ásuras, como agentes cognitivos. Tire esses agentes e passe a ter cognição direta com o objeto. Consciência
com objeto da consciência. E o que seriam os objetos da consciência? Já falamos sobre isso em outras aulas e é um conceito importantíssimo de ser entendido, mas que eu não vou explaná-lo aqui em detalhes agora, porque já foi feito em outras aulas. Tudo que existe está em um campo onde o núcleo é a consciência, e tudo que está ao redor desse núcleo, dentro de uma grande esfera de realidade ou campo de experiência individual de cada ser, é o campo de energia consciente. Então, é consciência e energia consciente, certo? Consciência e energia consciente. A experiência humana é uma experiência dentro desta energia consciente. E o que nós estamos fazendo dentro de um processo evolutivo, e aqui estamos falando já fora dos paradigmas velhos, é justamente de tornarmos-nos conscientes de que somos energia consciente. E o que é essa energia consciente? É a energia ou a consciência que se compreende como energia conectada a uma fonte de energia que é a consciência. Primariamente como uma consciência absoluta que nutre, que interliga, que unifica todas as consciências e todas as consciências desta fonte primordial, que é de uma forma bastante sui generis, né? Ou sui generis, melhor dizendo, é a própria definição de Deus. Porém, aquele Deus que se omite, ou aquele Deus que se desvia de qualquer configuração conceitual. É o Deus que não está preso aos conceitos limitadores e egóicos dos humanoides. Aquela velha ideia de humanizar Deus, né? Tornar Deus tão falho quanto o ser humano. Ser humano que está preso ainda na caverna da antiga estrutura paradigmática. Um novo humano é justamente aquele humano que usa a sua consciência para estabelecer a sua presença. É um movimento contrário, ou inverso, melhor dizendo, inverso, ao movimento que é comum, onde nós estruturamos a nossa presença a partir da experiência, e dessa experiência em presença que nós fazemos uma definição de consciência. E isto é o que rege, inclusive, todos os campos de estudos da consciência que nós temos ainda hoje. São muitos, né, que faz parte dos estudos das ciências cognitivas. Então, filosofia da linguagem, filosofia da mente, né, enfim, todas essas diferentes abordagens, inclusive a física, né, a física quântica, inclusive a neurociência, tudo isso é baseado nessa concepção de uma experiência em presença para daí definir a consciência. Não é isto. Tudo está na consciência, inclusive a presença e também a experiência, porque tudo isto é um campo de energia consciente. Inclusive nós somos esta estrutura nuclear de consciência dentro do campo de energia consciente. Então, a consciência, o eu, esse núcleo de consciência está experienciando o campo de energia consciente, que é o corpo. E quanto mais nos tornamos conscientes de que este campo de energia consciente, que é o corpo, é o próprio eu, é a própria consciência, nós começamos a entrar numa coerência plena, uma coerência total da consciência e o ser. Consciência é o próprio ser. O ser se faz em presença. A presença se estrutura em uma biologia totalmente integrada, não mais dissociada do ser. O ser é tudo, desde a sua unidade, consciência, como energia absoluta, até as unidades presentes no campo físico, no campo elétrico e magnético do planeta, que irá então se configurar em densidades, como nós conhecemos aqui a biologia. No yoga, Ana Maya Kosha, a camada densa de energia da nossa consciência, que é o corpo físico, corpo biológico, anatomia do nosso corpo, da matéria, não é? E
claro, aqui já não preciso mais falar de que essa matéria, é energia, uma frequência vibracional mais lenta, daí a densidade. Ok, a partir dessa base de que tudo está na consciência, nós começamos então a reger a consciência na experiência de presença na realidade. Então, toda a manifestação do futuro está se fazendo vazia para ser preenchida pela experiência do agora, e não mais uma estrutura já pronta, pré-definida, pré-determinada, onde eu já sei o futuro vai ser horrível, porque daqui a pouco eu nem sei como é, o que que eu terei que atravessar. Isso é o que dá o medo. Desse medo vem a preocupação. E tudo isso é o quê? Uma estrutura assúrica, uma estrutura de um agente intermediário da sua cognição. Todos os problemas emocionais, todos os problemas psicológicos, todos os problemas de ordem humana, não é? Em qualquer nível de relacionamento, se deve a isto, aos asuras. As religiões adoram denominar esse asura como demônios. Não existem demônios, existem padrões que alguém insertou na consciência em algum momento. Mas a consciência é o seu eu. Você é a consciência. E esta camada, esta lâmina ilusória que foi aplicada em algum momento do contexto de evolução da sua essência, consciência eterna, pode ser eliminada. Esse trabalho todo dos estudos que nós fazemos é justamente um trabalho mais conceitual, ou até diríamos um pouco mais intelectual, no sentido de entendimento. Mas o entendimento, que é intelecção, é o que limpa a nossa cognição. Por isso, o yoga, dentro desse contexto todo que nós abordamos e que nós buscamos trazer nesses estudos para vocês, é um yoga de cura cognitiva, não é? E isso significa que essa cura cognitiva visa dar a cada indivíduo, a cada pessoa, a cada ser humano, condições de entender a sua própria cognição, sem esse intermediário que interfere no campo de consciência com o campo de objeto da consciência ou da energia consciente, certo? Isso em tradições do Vedanta, por exemplo, vai dar aquela definição bastante assim agradável para alguns e um pouco insalubre para outros, de que você e objeto são a mesma coisa. De um ponto de vista, isso pode ser entendido, porém, do outro, é completamente insustentável. Não é? Por quê? O objeto, ele existe na sua consciência, mas ele não é a própria consciência, ele está estabelecido na consciência. Quer dizer, quando você tem um objeto, vamos colocar aqui vamos pensar novamente na vela. Né? Você tem uma vela diante de você acesa. Aquela vela, ela não está em outro espaço senão no espaço da sua consciência. Mas a distinção entre a consciência e o objeto sempre existirá. Mesmo que aquela vela esteja presente no campo da consciência do indivíduo que é o observador. Esse é o grande prêmio, talvez, que a física quântica tenha trazido, né? Que o observador altera o objeto. Em algum sentido é isto. Porém, isto também é um limitador da capacidade de consciência de cada ser humano, de cada indivíduo. Veja, mesmo na física quântica existem estruturas de crenças sendo estabelecidas, parâmetros novos, paradigmas novos, mas ainda são paradigmas. Assim como na neurociência, assim como qualquer outra ciência. Quer dizer, o que nós temos que enfatizar nessa aula de hoje, e esse é o ponto que eu quero deixar para você, é a importância de entender que a sua consciência é o objeto de experiência sempre.
Pegando a vela novamente, imagine que essa vela está diante de você, mas o espaço em que você fisicamente e a vela fisicamente estão presentes é a consciência, certo? É a consciência. Logo, toda experiência ocorre na consciência. Todo objeto já está na consciência. E a capacidade que você tem de perceber ou de cognizar isto, sem ficar no campo da consciência como dois objetos, mas agora entendendo que você, como objeto, e o objeto que você observa, aí sim estão e são a mesma coisa. Para isso ocorrer, você tem que dar um salto, subir uma oitava. Você não é mais a consciência que observa, você é a consciência onde o observador e o objeto estão unidos. É isto que a física quântica não mostra. Mas é isto que os antigos textos, quando decodificados de forma não sectária, de forma não doutrinária ou dogma estabelecido como crença, pode nos dar a chave para entender quem realmente somos, onde estamos e como devemos agir, certo? Isto tudo então teve como ponto central para a aula de hoje foi essa palavrinha, tão temida por alguns, desconhecida por outros e ao mesmo tempo adorada por muitos. Asura, demônios, não existem. Contaram essa história para te assustar. E muitos estão assustados, correndo igual, né? Igual rato corre do gato. Quer dizer, qualquer concepção demoníaca significa algo que está interferindo a sua percepção da realidade. E aí você pode pensar, então, eu não consigo perceber a realidade? Sim, você percebe. Talvez não esteja percebendo como poderia, porque está percebendo ainda como te fizeram perceber. Rompendo isto, nós conseguimos então acessar a percepção direta da experiência em Deus. Inclusive, nem refazer, mas na verdade ter uma experiência direta de Deus em Deus. Onde, tendo essa experiência, você irá assim se surpreender com a simplicidade absoluta que é Deus. E para concluir, você ficará ainda mais impressionado com a simplicidade absoluta que você, que eu e que todos nós também somos em Deus. Na próxima aula, quero ler aqui um texto, que é um texto que eu considero bastante significativo, que é um texto que fala sobre ah, um conceito importante, sobre a teoria das grades de consciência na filosofia do Vedanta Advaita. Com essa aula, que será a próxima aula, aula 34, nós vamos então explanar um pouco mais alguns conceitos a respeito desse campo de energia consciente que é definido nos Vedas, nos Upanishads e no Vedanta Sutra como Brahman. Quer dizer, aquele conceito que para alguns alguns fanáticos pode estremecer o chão. Para quem está atento, está entendendo o que eu quero dizer. Então eu espero você na próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tanto no período de 7 dias aqui no YouTube, como para aqueles que estiverem na escola de yogis. Se você não é ainda aluno, estudante da escola de yogis, eu não sei o que você está fazendo fora dela. Além disto, temos matrículas abertas para a formação VVY de instrutores de yoga.
profissionais em yoga. Aulas começam em março de 2024. Terei grande satisfação de te levar para o topo do seu Everest interior. Aguardo você. Grato pela atenção. Até breve. Namaskar.